Avião, né? Sub-17, assim. E pra mim foi aquele medo, aquele susto, aquela coisa de, meu Deus, será que... Por onde tu foi? Venezuela. Venezuela, Caracas. Caracas. Quem tava nesse grupo aí? Só, assim, impressionante essa base, cara. Eu vou falar pra vocês, Diz uns vai nomes lembrar, aí. cara. Jean, Ian do Vasco. Caraca. Marcos, goleiro do Palmeiras. O Marcos com cabelo. Magrão. O Magrão que jogou no Inter? Que jogou no... Não, o Magrão que jogou no... O Magrão jogou no depois. Coxa aqui também. Ah, tá. Né? Claro. E Argel. Argélico Fux. Inclusive ele tava batia, aqui no né? Paraná, batia muito. Batia bastante, né? Tinham vários jogadores, cara, assim, né? O Dida, goleiro. Vampeta também, cara. Já era resenha? Porra, sempre. Sempre. Então, assim, olha a experiência que eu consegui sair de Curitiba, aquele menino que eu te falei, e de repente você tá numa sub-17. Então, quando nós conquistamos o título lá, na Venezuela, eu já retorno pro profissional. E que legal. O preparador físico era o Carlinhos Neves, né? Sim. Multicampeão. E era o Otacílio Gonçalves, cara. Chapinha. Gaúcho. Chapinha. Ele me colocou para poder estar no profissional, ele junto com Ramírez. O Ramírez também é um cara fantástico também, uruguaio, né? O Ramírez é aquele que correu atrás do Rivelino no Maracanã. Não sei se você viu essa história. Claro, eu lembro dessa história. Ele que também... O Rivelino entra com tudo na escadaria, né? Pro vestiário, dentro do vestiário, né? Então, assim, olha só que experiência que eu tive com esses atletas, né? De seleção. E depois eu vou, 17, 18 anos, ao lado de João Antônio, do Wilson, aí eu tinha que aprender, né? Porque eles judiavam um pouco de nós, né? Então, vamos botar uma vírgula aqui, porque ainda preciso saber de uma resenha dessa competição lá em Caracas, lá na Venezuela, com Vampeta, com Argel, com todo mundo. Tem uma história boa dessa época? Tem uma história boa na preparação. Nós, na Granja Comari, né? E o professor liberou, né, um dia de folga, e nós saímos com 17, 18 anos. Quem era técnico? O treinador era o Júlio César Leal, né? E o engraçado, quando ele libera, era para chegar às 18 horas, né? Nós saímos na hora do almoço, nós não conseguimos chegar às 18 horas. Onde é que vocês foram? Adivinha, né? Tomar um suco, né? Nós fomos, na verdade, não, cara. Nós fomos tomar um Guaraná e esse Guaraná passou dos limites. E aí, nós fomos tomar uma cervejinha, né? Vampeta, todo mundo nessa época. E nós chegamos 1 hora, 2 horas depois. Aí, multado, né? Sim, o que era a multa? Eu não lembro o que era, acho que era abdominal, pagar, tinha que dar velocidade no campo. Mas eram todos meninos, cara, saindo de uma cidade. Vocês faziam rindo isso, cara? Fazia brincando, né? Mas foi bacana, porque foi um aprendizado. E nunca mais, né, fizemos isso, né? De chegar atrasado. Quem era o líder desse grupo aí, dessa galera? 1 ou 2 líderes, assim, que faziam a frente. O Dida. E o Dida fala pouco, quase não dá entrevista, né? Mas a liderança tá aí, né, cara? Liderança técnica. O Dida, o Vampeta era um cara também com a liderança, brincando, ele era um líder. Eu também sempre fui um cara meio que... Sim, óbvio, né? Um líder, assim, mas assim, cara, são experiências maravilhosas, que esses caras hoje todos consagrados, né, cara? Tá, mas nessa seleção tu jogava de 5 e ele de 8? Ou vocês disputavam a posição? Não, ele de 5, eu de 8. Ele de 5, tu saía um pouco mais. Saía um pouco mais. Ele ficava. Apesar que o Vampeta jamais fica, né? Ele tem qualidade também, sim, né? Exato. Mas tinham outros volantes também, né? Que cumpria ali o primeiro volante, daí saía nós dois. Dá pra jogar em várias funções ali também, cara. Sim, eu lembro que esses 2 atletas do Vasco, o Jean e o Ian, depois jogou no Inter. Lembro. Cara, esses caras eram um inferno, cara. Impressionante. E eles vieram de uma geração onde o Vasco estava revelando muito. O Vasco primeiro... Bom, não precisa nem falar, né? Primeiro revelou o Romário, aí depois revelou o Sorato, o Bismarck, o Mauricinho. E aí depois Jean, Ian. Ainda teve o Jardel. E teve o Bigode, né? O Valdir Bigode. Aí se meteu gol que nem um louco. E nessa seleção que também, base, cara, né, no Vasco. Né? Não, base fortíssima. Também tinha o Sávio, cara. O Sávio também tá na seleção, cara. Só o Sávio. Só o Sávio. Real Madrid. Arisco? Eu jogava muito. Eu sou muito feliz, assim, cara, realizado por jogar com esses atletas, né? Atletas consagrados, atletas que tinham qualidade, né?
e chamava a responsabilidade dentro de campo. Isso é uma seleção, Paulo. Era uma seleção. Cara, isso é uma seleção, velho. Imagina Sávio, Ian, Paulo Miranda, Vampeta, Argel, Dida. Um absurdo. Engraçado, né? O Brasil, eu sempre falo que poderia ganhar várias Copas do Mundo, né? Cara, isso é um absurdo. Essa qualidade toda. E vocês tinham a CBF pagava uma diária pra vocês, um prêmio? Que valores aproximadamente se a gente converter pro real hoje? Embora já fosse real na época, né? Era, né? Foi o quê? Não, foi. Não, era. 92. Não era real ainda. Não era, não, né? Não. Eu lembro que tinha, né, uma diária que eles pagavam, mas eu, sinceramente, eu não lembro o que era em dólares, assim. Mas veio legal, assim, pra ti? Não, veio legal. Já deu pra... Não, imagine, 17 anos, 18 anos, 17, o menino que eu te falei, recebia em, sei lá, não sei qual era o dinheiro na época, cruzeiro ou cruzado, sei lá, e de repente recebendo em dólares, né, cara? Então, assim, foi fantástico, né? Já deu pra ajudar a mãe nessa época. Não, e o outro grande prêmio que tu trouxe, com certeza, eu acho que é o abrigo da seleção, o calção, a meia, a camiseta, o material esportivo. Que é bonito, né? Coisa linda, era Umbro. É, Umbro. Era Umbro. Eu sou assim, eu gosto da seleção, eu gosto de viver isso, né? Você ter uniforme, você ter chuteira. Imagine, cara. Caraca, era Umbro com dois botõezinhos aqui, né? Que espetáculo. Aí tu chega no Paraná. Maurílio, Saulo, João Antônio, Gralac, uma galera inteira, e o Paraná, ao meu ver, que acompanhei vocês de 92 a 98, mas 92 foi muito especial, como eu te falei antes aqui nos bastidores. Haviam 6 ou 7 clubes da segunda divisão brasileira que tinham potencial para figurar entre os 15 da Série A. Paraná Clube e o Vitória, cara, era fantástico. E vocês conseguiram achar uma maneira de jogar leve, solta, com marcação forte, mas com muito futebol no corpo, né? Como é que esse time se projeta, como é que é montado esse time, como é que tu sobe? Concentração, né? Tinha os caras mandando pegar um café, mandando limpar a chuteira, e aí o convívio não é mais com a galera da base, o convívio é com cara de 30 anos, 35, tem crente, tem cara que gosta de sair, tem de tudo, né? É interessante o que você me perguntou, porque esse momento eram jogadores que passavam por vários clubes no interior de São Paulo e vieram para o Paraná Clube, no caso do Aduilson, né? No caso do João Antônio, que tinha jogado no Grêmio, né? E esses caras tinham muita qualidade e eles chegavam dentro do Paraná Clube, eles mandavam, pode dizer, né, cara? Eles tinham uma moral, assim, né? Então, assim, quando vocês vêm da base, porque a base era muito forte do Paraná. Então era um time que nós fazíamos coletivo contra o profissional. O profissional, os juniores, assim, empatava, ganhava do profissional. Então, eu acho que esse respeito e a qualidade que nós, ali na época, no Paraná Clube, nós tínhamos no Sub-20, que eram os juniores, eu acho que eles começaram a olhar com os olhares diferentes pro Paulo Miranda na época. Sim. Então, assim, eu vou pro profissional, o João Antônio, o Aduilson, o Serginho, eles já me abraçaram. Então, assim, menino, primeira coisa, vai lá pegar um cafezinho pra nós. Então eu ia lá pegar um café pra ele. Tranquilo. Lógico. O Gralac fazia eu limpar o tênis dele, arrumar a cama na concentração. Batia, então assim... né? Batia bastante. Batia. O Gralac era maldoso. Não só falta, né? Ele era meio louco, viu, cara? O Gralac era aquele cara... Ele tinha um coração do tamanho do mundo. Gente boa mesmo, mas ele era grosso. É o Gralac, cara. É o Gralac. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Mas quando você vai para uma equipe dessa, né, do Paraná Clube, onde os caras, né, já ganham o campeonato da segunda divisão que você falou, que foi espetacular. E eu lembro que fosse hoje, eu fui e fiquei no banco nesse jogo, porque eu era menino. Então olha como que era a preparação, né? Você chega na equipe principal e você começa a entrar aos poucos para você pegar a minutagem. Fonte Nova lotada, né? Lotado. Cara, primeiro título, eu comemorei como criança, assim, pulava. E essa experiência que eles passaram pra mim. Né? E próximo ano, daí, 93, o Paraná começa a ganhar os títulos paranaenses. Já eu como protagonista, já jogando, já também tendo essa facilidade para crescer junto com eles, né?
Então, assim, fizemos muita amizade. O Paraná Clube, pra mim, era um dos melhores clubes na época. Sem dúvida. E eu fico muito triste pela essa situação, né, cara, que hoje vive o Paraná. Eu lembro que quando vocês iam jogar lá no Beira-Rio ou contra o Grêmio no Olímpico, cara...